os que seguiram a palavra do Senhor. Porque, como aqui diz, vejam, ele vem e todos os verão. Até mesmo aquele que os transpassaram em todas as fações da terra se lamentarão por causa dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Pois nós já sabemos que ele vem. Mas agora fica a questão. Ele vem para quê? Mas lá na frente, agora a gente vai ver o motivo para que ele vem. Agora vamos ver também o que a gente precisa também ter para que quando ele vier a gente já está preparado. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2, diz assim: eu vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar, dizendo: esperem, não façam mal nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos colocado o selo do Deus vivo na testa de seus servos. Aqui é uma das coisas que nós já precisamos ter para que quando ele vier, nós já estamos preparados para ir com ele. Porque eles já nos deram a informação, ele vem, mas ninguém sabe quando. Nem os anjos sabem quando que ele vem. Nem o próprio filho sabe quando que ele vem. Somente o pai. Então ele já nos deu a informação. Se preparem enquanto é tempo, porque ele vem. Se nós já sabemos que ele vem, nós já temos que estar preparados, porque nós não sabemos quando é que ele vai vir. Ele pode vir muito bem amanhã, ele pode vir agora. Ninguém sabe quando é o tempo exato de que ele vem. Então, nós precisamos ter o selo de Deus na nossa testa, para que quando ele vier, a gente ir junto com ele. Por quê? Irmãos, se nós não tivermos o selo de Deus na nossa testa, nós não vamos ir com ele quando ele... Nós não vamos ser colhidos por Jesus. Ele não vai nos levar junto. Por quê? Porque ele só vai levar com ele no paraíso Sião quem tiver o selo de Deus na sua testa. Se você não tiver o selo de Deus na sua testa, você não vai, irmãos. Você não vai ter a salvação. Então vamos se preparar, porque ele vem, mas ninguém sabe a hora. Ele pode vir a qualquer momento. Lá em Apocalipse 14, no verso 14, diz assim: em seguida eu vi uma nuvem branca, sentado nela, alguém semelhante ao Filho do Homem, tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifa, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra já está madura. Aqui, no caso, é a colheita que Jesus vai fazer para aqueles que seguiram Jesus, aqueles que esperavam a volta dele, para aqueles que mantiveram seus mandamentos em seu coração, aqueles que seguiram a palavra de Deus, aqueles que cumpriram suas leis. Jesus, ele veio colher essas pessoas. Aqui na Bíblia diz que ele vai vir com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, para começar a colheita dos seus servos. Pois ele vem aqui na terra colher os frutos. Se a gente não gerar os frutos que Jesus quer na nossa vida, nós não vamos ter a salvação, irmãos. Vamos nos preparar, porque alguma hora ele pode vir. Aqui também diz assim: aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre toda a terra e toda ela foi ceifada. Irmãos, nós temos que ter o selo de Deus na nossa testa, nós temos que guardar os mandamentos de Deus no nosso coração e ter ele como nosso único Salvador, irmãos. Vamos nos
nos preparar enquanto é tempo, porque a volta de Jesus está perto, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele vem aqui na terra colher os que os obedeceram, os que sempre guardaram seus mandamentos. Então vamos ser uma dessas pessoas que guardaram seus mandamentos. Vamos ser uma dessas pessoas, irmãos. Vamos ser uma dessas pessoas que têm o selo de Deus na testa, que geraram frutos na sua vida, que guardam os frutos do Espírito. Vamos ser esse tipo de pessoa, irmãos. Porque assim, sendo esse tipo de pessoa, nós vamos ser considerados servos de Deus, que quando Ele vier, Ele vai colher os frutos que estavam em nós, que nós geramos frutos. Aqui em Hebreus, capítulo de número 9, no verso 28, diz assim: Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que aguardam com grande expectativa. Irmãos, Ele veio uma vez aqui na terra para perdoar os nossos pecados. Aquele sacrifício que todos vocês conhecem, Ele veio uma vez aqui na terra. E Ele vem de novo, Ele vai voltar de novo, mas não para fazer o mesmo sacrifício. Assim como a pessoa só morre uma vez, Jesus, Ele só se sacrificou uma vez para perdoar nossos pecados. Então, irmãos, Ele não vem aqui para perdoar nossos pecados de novo. Ele vem para levar os que o guardaram com grande expectativa. Como assim? O que é? O que é aguardar Jesus com grande expectativa? Como assim aguardar Ele? Irmão, pensa bem. Se você for uma pessoa que só faz o mel na sua vida, não gerou frutos, para que você vai aguardar Jesus? Aqueles que aguardam Jesus são aqueles que não praticam mal, aqueles que têm frutos, aqueles que geraram frutos na sua vida, e também aqueles que guardam os mandamentos de Deus, irmãos. Aqueles que geraram frutos, irmãos. Aqueles que foram considerados filhos de Deus. Porque aguardar Ele com grande expectativa é a mesma coisa de sempre cumprir seus mandamentos. Porque se eu estou aguardando, é porque eu já estou preparado para que Ele venha. Aqueles que não aguardam, é a mesma coisa de que não vai ter a salvação. Porque se a pessoa não aguarda Jesus, é porque a pessoa só está fazendo mal na vida. Não vamos ser essas pessoas. Vamos ser uma pessoa diferente, aquela que sempre siga as leis de Deus, seus mandamentos e gerem frutos na sua vida. Pois são essas pessoas que quando Jesus for fazer a colheita da terra, Ele vai colher teus frutos. Por quê? Porque tu gerou os frutos na tua vida. Na tua vida, tu não fez o mal, tu escolheu gerar frutos, salvar almas de pessoas. Tu escolheu gerar frutos para que quando Ele vier, Ele vai colher seus frutos, irmão. Ele vai te colher. Então quer dizer que toda vez que nós geramos um fruto, Jesus, lá quando Ele vier, Ele vai colher, irmão. Então nós temos que guardar os frutos do Espírito, porque eles são muito importantes para a nossa vida. Então vamos, irmãos, gerar frutos. Vamos converter almas, porque Ele vem, o tempo está próximo.
Deus, aleluia, Pai. Não vamos mais se preocupar com os bens materiais. Não vamos se preocupar com essas coisas que vão ficar aqui quando Ele vier. Por quê? O que adianta a pessoa ser bilionária, a pessoa ter tudo de bem aqui na terra, mas morrer no pecado? Mas quando Ele vier, o que a pessoa não vai conseguir subornar Deus? A pessoa não vai conseguir dizer: olha, tu toma quanto para tu me dar salvação? Não, irmão. Deus, para Ele, esse dinheiro que nós temos aqui na terra não vale nada. O que vale é a nossa fé em Deus, porque você pode ser a pessoa mais sem dinheiro no mundo, a pessoa com uma vida financeira pior no mundo, mas se você morrer exaltando a Deus, e que quando Deus vier, você tiver gerado frutos na sua vida, obedecendo os seus mandamentos, quando Ele vier, irmão, você que com certeza já foi humilhado várias vezes, ao invés de humilhação, você vai ser exaltado, irmão. Por quê? Porque você gerou muitos frutos nessa vida. Por isso que tem um hino que diz: eu sei que na lei de Deus, quem se exalta é humilhado, e quem se humilha, ele é exaltado. Então, irmãos, vamos sempre seguir as leis de Deus e ter os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? E também não tem só os frutos do Espírito, não, que é as obras da carne. Por que o nome é obras da carne, não é frutos da carne? Porque a carne, ela não gera fruto, irmãos. Aqui, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: quando seguem os desejos da carne humana, os resultados são extremamente simples: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças e outros pecados semelhantes a esses. Quem pratica essas coisas não herdará a vida eterna. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos parar para pensar. Se a gente for ver, tem 9 dos frutos do Espírito, mas das obras da carne tem muito mais do que 9. No caso, é a porta larga, que se a gente é fácil a gente viver nessa vida de pecado. É muito mais fácil do que servir a Jesus, porque se a gente servir a Jesus, vai ter consequências. A gente pode ser perseguido, a gente pode levar críticas, mas a gente vai herdar uma coisa que é muito melhor do que isso: a vida eterna.
árvore que não tem frutos, ela é amaldiçoada. Que árvore nós temos que ser? Árvore sem frutos? Aquela árvore que Jesus amaldiçoou? Ou a árvore boa para a vida eterna, irmãos? Claro que nós temos que ser a árvore boa para ter a vida eterna, porque o tempo está próximo. Vamos nos arrepender de nossos pecados e gerar frutos enquanto é tempo, irmãos, porque Deus já deu tempo demais. Ele volta em breve, Ele já está voltando. Irmãos, nós temos que nos preparar, irmãos, enquanto é tempo. Nós não queremos ser amaldiçoados por Jesus, nós queremos ter a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Que frutos nós temos que dar? Irmãos, nós temos que dar os frutos do Espírito: amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque contra esses frutos não tem lei, não tem lei nenhuma. Qualquer lei que queira desfazer esses frutos está errado, porque todos eles são os frutos bons para que você gere, irmãos. Eles são os frutos que nós, como árvore frutífera, devemos gerar. Nós não podemos ter uma árvore que não gere frutos, mas que ele literalmente faça más obras. Tem um capítulo e versículo de Efésios que diz que nós somos criados para fazer boas obras, não as obras da carne. Nós, irmãos, fomos criados para fazer os frutos do Espírito, para gerar os frutos do Espírito, os praticar, irmãos. Por isso que eu insisto em dizer que o tempo está perto, o tempo dele está próximo. Vamos, irmãos, nos arrepender enquanto que tem tempo. Irmãos, nós temos, irmãos, que se preparar enquanto tem tempo, porque Jesus, ele já deu tempo demais. Agora, com essa tecnologia, com essas pesquisas, com essas coisas, nos dias de hoje a pessoa só não é salva se ela não quiser, porque Jesus, ele já deu aviso que ele vem, mas ninguém se sabe quando. Então, irmãos, que tipo de frutos nós devemos gerar? Os frutos do Espírito. Nós não devemos ser igual a essa árvore que Jesus amaldiçoou. Nós devemos ser uma árvore boa e frutífera, para que quando ele vier, ele venha colher nossos frutos, porque ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem para colher aqueles que geraram frutos na sua vida, não aqueles que fizeram as obras da carne, e sim geraram os frutos do Espírito. Então, irmãos, se a gente for lá para Tessalonicenses, no capítulo 4, lá no versículo 16 para 17, diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brando de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com ele nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, anime-se uns aos outros com essas palavras. Se a gente for ver o título do capítulo, que no caso é o capítulo 4, diz assim: uma vida dedicada a agradar a Deus. O que nós temos que ter, irmãos? Uma vida dedicada a agradar
Ele pratica as obras da carne. Isso é uma aparência enganosa. Outra coisa que também é aparência enganosa, tem duas portas aqui na sua frente. Uma porta que diz ser a sua salvação, e a outra porta que é mais estreita, mais difícil de passar, ela também diz ser a sua salvação. Qual dessas portas você vai escolher? A mais larga ou a estreita? Porque a larga, como ela é fácil, ela já parece enganosa. Mas a estreita, ela vai nos levar à salvação, irmãos. Então, irmãos, vamos, irmãos, pelo caminho mais difícil, gerar frutos na nossa vida. Porque todo aquele que não tiver arrependido de seus pecados, não tiver batizado quando Jesus vier, ele não vai ser salvo. Então vamos, irmãos, se preparar enquanto é tempo, porque ele vem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá. Ele vem, irmãos. Ele vem buscar aqueles que creram nele, porque na Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas que tenha a vida eterna. Nós temos que crer em Jesus para ter a vida eterna. Ser exemplo dele, fazer o que ele fez, ter o que ele disse. Irmãos, se a gente for pensar nos milagres dele, a gente também consegue fazer. Por quê? Jesus, ele disse que por meio da fé você pode fazer o impossível se tornar possível a favor de você. Por quê? Porque você está tendo fé. Com essa fé nós podemos ser salvos, irmãos. Então vamos, irmãos, gerar frutos enquanto é tempo. Porque quando ele vier, aquele que não tiver gerado frutos não vai, irmãos, não vai ter a sua salvação. Aquele que quando ele vier não tiver gerado os frutos, irmãos, ele não vai ter a salvação. Então, irmãos, vamos gerar frutos enquanto dá tempo, porque ele pode vir a qualquer momento, irmãos. Então vamos gerar frutos. Vamos, irmãos, ganhar vidas para Jesus. Tem várias maneiras de gerar frutos. A pessoa obedecendo a palavra de Deus, ganhando vidas para Jesus e até sendo exemplo de Jesus. Nós, irmãos, temos que ter frutos para que quando Jesus ele vier, ele colher nossos frutos. Porque vai ter assim, vai vir Jesus com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E vai ter outro anjo também. O anjo, ele vai colher as pessoas más. E Jesus, ele vai colher as pessoas que são boas. Nós temos que ser, irmãos, que nós temos que Jesus colha nossos frutos. Não que o outro anjo, irmãos, que colha nossos frutos. Que no caso não vai ser frutos, vai ser nossas obras, que nós fizemos as obras da carne. Então, irmãos, quando Jesus ele vier,
unidade. Em nome do Senhor